E sempre muito bem informado com tudo o que acontece na sua região. Agora a gente fala direto aqui da ExpoGov 2026, do estúdio da Guardiã da Notícia, que é mídia partner do evento, e a gente vai falar sobre a temática da saúde. A gente segue falando de saúde aqui no Download Primeira Edição. Eu converso com a Rose Grídio, que ela é CEO e fundadora da Auguri, especialista em saúde coletiva e segurança. Ela acabou de dar uma palestra aqui na ExpoGov, falando de política da qualidade e segurança no SUS, tecnologia, governança e pessoas moldando o futuro da gestão pública. Rose, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio da Guardiã. E uma temática tão importante porque é garantir ali qualidade de vida para a população, né, de atendimento principalmente, e também garantir ali que o serviço seja eficiente, com isso tem ali uma otimização do dinheiro público. Exato. O propósito da Auguri é justamente esse, é favorecer a qualidade do atendimento e principalmente a segurança do paciente, né, Fabiana? Porque a gente entende que o Sistema Único, por ser bastante complexo e envolver uma população bastante volumosa, é necessário que os serviços, que o prestado, os procedimentos sejam muito bem qualificados. Então, a Auguri trabalha na preparação dos serviços de saúde, dos sistemas de saúde que compõem o SUS, para que esses profissionais estejam aptos a desempenhar o seu papel com segurança para eles e para o paciente e de forma qualitativa e eficiente sob o aspecto econômico também para o gestor. Agora, nessas análises que vocês fazem, a gente sabe que o Brasil é um país difícil da gente traçar um único perfil, porque cada município, cada estado tem a sua particularidade, mas quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, apesar das pessoas muitas vezes, porque a saúde não funciona, a saúde do Brasil, eu acredito que ela realmente é diferenciada com relação a outros países, mas às vezes precisa arrumar a casa, certo, Claro. Rose? É o que vocês fazem. Exato. O Sistema Único, de fato, é uma referência mundial enquanto sistema público de saúde. Não existe no mundo um sistema que seja tão universal, tão integrativo e tão equânime quanto o Sistema Único de Saúde. Então, se tem um grande desafio, sim, mas é o melhor sistema público do mundo, né? Então, quando nós tivemos até a oportunidade aqui de conhecer um profissional da Guiné, que quer conhecer o SUS, né, através da Auguri, ele está assistindo nossa palestra aqui e falando da magnitude, quanto isso é abrangente, né? Só que para dar conta de fato que o SUS seja eficiente, é necessário arrumar-se a casa, né? É necessário investir na capacitação de profissionais, investir nos procedimentos padronizados e principalmente na tecnologia que apoia tudo isso, né? Que ancora os processos de qualidade e de segurança do paciente também. Esse é o papel da Auguri dentro do SUS. Agora, hoje se fala muito na questão de tecnologia, e a tecnologia ela pode vir como aliada para realmente otimizar aí processos que muitas vezes a gente tem uma morosidade maior. A tecnologia vem sendo também utilizada nesse processo de implantação do que vocês fazem nessa hora de arrumar a casa aí? Sem dúvida. A tecnologia, Fabiana, ela entra tanto na atenção, né, na assistência direta ao paciente, enquanto telemedicina, grandes equipamentos de diagnóstico de imagem, tudo isso, mas a tecnologia serve muito ao gestor. Então, aqui na ExpoGov Brasil, nós estamos com vários gestores em busca de soluções, né? E a tecnologia atua diretamente na gestão, porque a Auguri desenvolve projetos customizados que propiciam para o gestor os painéis de monitoramento. O que está acontecendo em cada região? Você falou agora há pouco da diversidade cultural, né? E, de fato, o Brasil tem mais esse desafio. Então, fazer saúde numa região do país ou em outra requer o apoio da tecnologia e o acompanhamento da evolução de cada uma dessas características, né? Então, a tecnologia está nessas duas pontas, diretamente ao paciente, a relação médico-paciente, né, profissional-paciente, mas também do gestor que precisa controlar todo esse processo que vem acontecendo. Então vamos entender o processo, porque ele é feito em etapas, certo, Rose? Porque tem que arrumar a casa, Isso. tem que dar tecnologia, mas tem que também capacitar, porque é essa forma integrada que vai otimizar realmente para que a população tenha um melhor atendimento e dessa forma também a prefeitura, o município consiga aí economizar, porque tem muito dinheiro que acaba sendo desperdiçado quando a casa está bagunçada. Exato. Então, os recursos são limitados. Então, nós temos obrigação, nós gestores, temos a obrigação
de otimizar ao máximo esse recurso em prol do paciente, né? Então, quando você ajusta os processos, quando você arruma a casa, desde a entrada, desde a prevenção, das ações preventivas que se dá ao paciente, ele adoece menos, a economia vem desse sistema todo e você consegue acessar, propiciar a saúde para maior número da população, né? E a tecnologia vem para dar o monitoramento, a ferramenta que propicia esse monitoramento, que de fato os recursos estão sendo bem gastos, se a redução dos índices de mortalidade infantil ou de outros agravos está acontecendo com aquele investimento que foi proposto pelo gestor. Agora, se a gente for pensar realmente, né, nesse atendimento à saúde pública e à população de forma geral, diante de todo o cenário, tantos diagnósticos que vocês já devem ter feito, onde estão os principais gaps e o que melhor precisa ser otimizado e melhorado? Eu colocaria em 3 grandes eixos, né? O atendimento centrado na pessoa, então o profissional saber estar preparado para lidar com as questões próprias daquele paciente, daquela comunidade, considerando as diversidades culturais que você acabou de falar, né? Nós tivemos em Manaus, a questão lá a população ribeirinha, para ter acesso ao atendimento, ela precisa pegar horas de barco, né? Então precisa ter uma tecnologia, uma situação própria para lá, diferente de São Paulo, por exemplo, né? Então acho que centrar na pessoa, o centrar na pessoa é capacitar o profissional e que esse profissional seja apto para, de fato, propor um atendimento que caiba para aquela população, para aquela comunidade, é o primeiro. Um segundo gap é que a gente precisa evoluir muito ainda em tecnologia, né? Tanto no atendimento direto do paciente, mas no monitoramento dele, né? O gestor precisa ter painéis de monitoramento para saber como está o seu serviço, ele precisa acompanhar para tomar decisão, né? Se ele vê, por exemplo, que está tendo um surto de dengue em tal lugar, diferente do que está nas outras regiões, ele precisa de um investimento próprio para aquele lugar. E a tecnologia favorece muito isso, né, Fabiana? Ela consegue dar informações muito rápidas, muito ágeis, e a gente centra, a Auguri centra a nossa atuação também na tecnologia. E, por fim, o terceiro eixo é a governança, que é o arrumar a casa, né? Se você não arruma a casa, se você não padroniza processos, você não dá transparência para o processo, você gasta mais, né? Você faz que o profissional desperdice mais, que a população não reconheça o serviço como um autocuidado também. Se você não faz prevenção, essa população também não se cuida e adoece novamente, né? Então, a governança fala disso, né? De você padronizar, de você estabelecer protocolos de atendimento padronizados, né? Falei isso agora há pouquinho na apresentação. Não é possível integrar o Sistema Único de Saúde se não existir um padrão. Um padrão de processos, não o padrão do atendimento, mas de processo. Como é que você integra um sistema a outro se você não tem uma padronização do que está acontecendo em uma cidade ou outra, né? O paciente transita, ele vai para um lugar para o outro e precisa saber que o SUS é único, é nacional e qualquer atendimento que ele precise vai ter que ter uma jornada de continuidade dele em qualquer lugar que ele esteja. Infelizmente, hoje ainda não existe esse processo, né? Um processo que precisa ser implementado. Sem dúvida. A gente pode dizer que existe um antes e depois? O SUS já evoluiu, Fabiana. Agora sim, com certeza ele precisa evoluir mais, né? A Auguri vem justamente nesse gap, né? Pela nossa experiência na saúde coletiva já há mais de 30 anos. A Auguri tem 18 anos, mas os nossos profissionais atuam nisso há muito tempo. A Auguri vem com essa proposta, né, de continuar evoluindo o SUS, de continuar integrando processos, de melhorar, arrumar a casa, como você disse, para a gente favorecer um sistema que de fato ainda é o melhor do mundo, mas que precisa ser adequado com esses 3 pilares, né? O processo centrado na pessoa, a tecnologia e governança. Perfeito, então, Rose, quero agradecer a sua participação aqui no nosso estúdio, parabéns pelo trabalho, pela palestra, né? E que conte com a gente para a gente poder divulgar, porque tudo que leva à qualidade de vida e principalmente atende a população, porque é uma prestação de serviço para que a população seja cada vez mais atendida e ouvida, né? Porque é uma forma também que ela possa ser ouvida e que as demandas dela sejam atendidas. Sim, muito obrigada. A Auguri também agradece pela oportunidade, né, de divulgar a atuação que a gente tem de forma
forma muito honrosa dentro do Sistema Único de Saúde. Obrigada, Perfeito. viu? Muito obrigada. A gente segue aqui com muita informação para você. Fred Júnior, sei que você está a postos, a gente está falando de saúde, mas o que está realmente deixando o brasileiro aí tenso é porque depois da escalação de Neymar na última semana, que deu aquele alvoroço todo, como eu sempre digo, e vou continuar chamando ele, o menino Neymar tá com problema, Fred Júnior? Ah, Fabi, e que problema, hein? Há pouco a CBF trouxe um comunicado, o médico da CBF, da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, que inclusive fez uma das cirurgias no joelho do Neymar, quando ele se machucou gravemente em 2023, no jogo contra o Uruguai, das eliminatórias da Copa. O médico Rodrigo Lasmar deu um depoimento só, sem perguntas. Ontem o Neymar foi fazer um exame numa clínica particular exatamente onde está a Seleção Brasileira, em Teresópolis. A CBF fechou a clínica para um atendimento exclusivo, tiveram que assinar um termo para não vazar informações sobre o exame médico que o Neymar fez na panturrilha. Ele tem um problema, segundo o Santos, era só um edema, ou seja, ele estaria apto para os amistosos que a seleção tem ainda antes da viagem para os Estados Unidos, já para a Copa do Mundo. Porém, o problema é mais grave do que o Santos passou em relação ao edema. Ele tem uma lesão muscular. Vamos acompanhar o Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, esse comunicado que ele fez à imprensa hoje lá em Teresópolis. Atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta ele segue em tratamento, a nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa. Esse é o médico da seleção, não abriu nem para perguntas. Naquele momento era a entrevista coletiva do Casemiro, ia ser, após o pronunciamento do médico Rodrigo Lasmar. Neymar, então, ficaria de fora dos amistosos, já no domingo agora, contra o Panamá, no Maracanã, despedida do Brasil aqui do país. Depois, contra o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland, também estaria fora dessa estreia. E seria dúvida, aliás, desse amistoso, e seria dúvida para a estreia na Copa do Mundo contra Marrocos no dia 13. Até porque se de 2 a 3 semanas, como deu o prazo exatamente o médio da seleção brasileira, ele pode ficar apto para jogar entre 11 e 18 de junho. O primeiro jogo da estreia, dia 13. Então, há o comentário, não está descartado, depende da evolução do Neymar, que pode acontecer um corte. Na lista definitiva tem que ser entregue dia 1º de junho. E aí um corte pode acontecer 24 horas antes do início da primeira partida, ou seja, antes da estreia contra o Marrocos, dia 13 até o dia 12, o Brasil pode trocar em caso de contusão de jogador. Então, eu acredito que a seleção brasileira vai seguir aí com o Neymar em tratamento. Caso não evolua, caso ele não mostre segurança para retornar, para ficar à disposição, ele pode ser, sim, cortado da seleção brasileira. Muita gente fala, poxa, o Santos só falou em edema e agora é coisa pior. Então, em relação ao Santos, parece que o Santos não quis mostrar a gravidade da contusão para que ele não corresse o risco de ser cortado antes da apresentação. Agora, ele estando lá, fica um pouco constrangedor cortá-lo e ele, claro, deve estar dizendo que vai tentar fazer de tudo para voltar. Então, Neymar, lesão grau 2 na panturrilha, pode ficar de fora da Copa, por enquanto está fora.